Bem-vindo ao programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. Por favor, abra sua Bíblia no 3º capítulo de Gênesis. Eu gostaria de compartilhar com você este versículo muito importante da Escritura. Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Vamos ler este versículo, ter uma palavra de oração e depois vamos estudá-lo. Gênesis 3, versículo 15 diz o seguinte: E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhes ferirás o calcanhar. Pai querido, nós te agradecemos por este versículo tão importante da tua palavra. Pedimos que nos ajudes a interpretar corretamente a Escritura para explicar bem este versículo-chave. Que possamos ouvir a tua voz neste dia através do estudo da tua palavra. Deus nos ajude a aprender e compreender o seu significado e que possamos aplicá-lo em nossos corações. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, esse versículo que acabamos de ler, Gênesis capítulo 3, versículo 15, é sem dúvida um dos versículos mais importantes do Antigo Testamento. Deus está falando diretamente a Satanás. Neste verso temos uma profecia que se estende às duas vindas de Cristo. Sua primeira vinda à terra para morrer. Sua segunda vinda à terra para reinar sobre todas as suas criaturas e criação. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e a sua descendência. Agora a palavra esta deveria ser lida ele. Ele te ferirá a cabeça, e tu lhes ferirás o calcanhar. Ou seja, quando Cristo veio pela primeira vez, ele morreu na cruz, e aparentemente há uma derrota, ele é ferido. Em Isaías capítulo 53 lemos: Ao Senhor agradou moê-lo. Deus permitiu o sofrimento na cruz, a ferida, mas depois Cristo voltará uma segunda vez e ferirá para sempre a cabeça da serpente. A linguagem utilizada aqui em Gênesis, ferirás o calcanhar, não é final. Não se refere à morte de Cristo, mas ferirá a cabeça significa acabar com a vida de uma pessoa. Na primeira vinda, Cristo é ferido, mas não é fatal. É no calcanhar. Em sua segunda vinda, Cristo atinge a cabeça da serpente e a vitória final é do Senhor Jesus Cristo. Portanto, aqui temos uma profecia que se estende às duas vindas de Cristo. Agora, a segunda vinda de Cristo para ferir a cabeça da serpente é mencionada em primeiro lugar porque o sucesso tira brilho da derrota. Por que Deus a menciona em primeiro lugar? Bem, porque ele procura mostrar que no final a vitória pertence a Deus. Cristo vai ganhar no final. Agora, quando Deus pronunciou o fim do diabo, Satanás descobriu algo no qual ele não foi astuto. Ele enganou Eva, mas ele tinha caído em uma emboscada preparada para ele desde o início. Assim, enquanto procura vingar-se de Deus por ser expulso do céu, Satanás abriu o caminho para Deus tratar com o mistério da iniquidade de uma vez por todas. E no mesmo planeta em que Satanás buscou sua vingança, o planeta Terra, passaria a ser o lugar para a última batalha. Não seria nos céus, seria aqui na Terra, o mesmo lugar onde Satanás invadiu a raça humana. A segunda parte da frase diz: E a mulher disse: Multiplicarei grandemente a tua dor no parto. Veremos isso mais tarde. Mas a primeira parte da frase sobre Satanás é uma parte fundamental da Escritura. E o versículo 15 contém um importante ensinamento. Vamos olhar algumas passagens para ver como este versículo 15 é revelado mais adiante na Escritura. Gênesis 3, versículo 15, nos diz que o poder de Satanás será destruído e que finalmente experimentará a derrota. Há outras passagens que nos explicam isso. Por exemplo, Hebreus 2, 14 e 15. Escute bem estes versículos. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Você observou o que este versículo diz?
Bem, esses dois versículos 14 e 15 de Hebreus 2 estão dizendo que Deus desceu dos céus em um corpo humano, na pessoa de Jesus Cristo. Ele se tornou carne e sangue, um corpo humano, a fim de morrer na cruz e finalmente derrotar Satanás. Deus encarnado desceu à terra para resolver o conflito que Satanás começou e que Deus vai concluir. E quando o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz, quebrou o poder de Satanás e selou para sempre o fim de Satanás. Quando Paulo escreveu aos crentes em Roma, concluiu a carta com estas palavras, Romanos 16, versículo 20. E o Deus da paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. Veja, Jesus Cristo triunfou sobre o diabo na cruz, e esta vitória é possível e torna-se efetiva na vida do crente. Creio que o Senhor Jesus se refere à sua morte sacrificial na cruz, onde ele sabia que iria oferecer-se pelos pecados do mundo, quando disse em João 12:31. Agora é o juízo deste mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo. Às vezes os crentes tornam a vitória de Cristo sobre Satanás ineficaz quando não a aceitam por aquilo que realmente é. Mas também existem crentes que tornam a vitória de Cristo sobre Satanás prática e efetiva em suas vidas, quando eles simplesmente ouvem o que Deus diz e obedecem. Por exemplo, na Epístola de Tiago, capítulo 4, versículo 7, lemos: Sujeitai-vos, portanto, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Veja, Deus destruiu o poder de Satanás, mas também dá ao crente, através da morte e ressurreição de Cristo, a capacidade de vencer o diabo. Gênesis 3:15 é uma profecia do dia em que o Senhor Jesus Cristo virá, ferirá e esmagará Satanás. Quando começou este ministério eficaz de Cristo contra o diabo? Bem, sinceramente creio que começou quando o Senhor foi tentado por Satanás no deserto. Você se lembra disso em Mateus capítulo 4 e também em Lucas 4, 40 dias no deserto, quando Satanás atacou o Senhor? E durante esse período lemos que Jesus venceu o diabo e vemos que ele fez isso com a palavra de Deus. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 4, vamos rever esse momento de prova que Jesus passou no deserto com Satanás. Aqui vemos a batalha e como o Senhor venceu. O Evangelho de Mateus é um evangelho informativo, muito interessante. Primeiro, no capítulo 1, temos um pano de fundo, toda a genealogia de Jesus. No capítulo 2, vemos o nascimento e a infância de Jesus Cristo. Depois do pano de fundo do nascimento e infância, no capítulo 3, encontramos o batismo. Então passamos do pano de fundo, nascimento, infância e batismo para a batalha. O capítulo 4 registra essa batalha, o conflito entre Cristo e Satanás. Vamos ler Mateus capítulo 4, versículos de 1 a 6. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o penáculo do templo e disse: Se tu és o Filho de Deus, lança-te de daqui abaixo, porque está escrito, que aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Agora vamos fazer uma pausa para trazer algo à atenção. Observe o versículo 4. Está escrito. Jesus está citando Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. Para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. No segundo ataque de Satanás ao Senhor, o diabo cita a Bíblia. Veja que no versículo 6 ele diz: Se tu és o Filho de Deus, lança-te aqui abaixo, porque está escrito. O diabo citou o Salmo 91, versículos 11 e 12. E você dirá: Irmão Strauss, o diabo conhece a Bíblia? Bom, ele conhece o conteúdo da Bíblia melhor do que todos nós, amigo. Ele não é onisciente, mas ele sabe o que Deus disse. Ele esteve presente com Deus como um de seus seres criados antes da Bíblia ser escrita. Mesmo quando o Antigo Testamento foi concluído, veja, o diabo já sabia o que estava escrito. Aqui ele está citando a Bíblia. Agora, é claro, ele cita a parte que lhe convém, mas, de qualquer maneira, ele a cita. Ele conhece a palavra de Deus.
Veja, o diabo nunca foi um inovador, ele sempre foi um imitador. Ele sabe muito bem como imitar. Ele sabe como imitar, disfarçar, como fazer as coisas parecerem corretas ao crente. E o diabo pode citar as Escrituras. Veja, aqui o diabo anda com a Bíblia em sua mão. É possível alguém vir até a sua porta, a porta da sua casa, e ser uma testemunha do diabo. Podem se apresentar como testemunhas de Deus, com a Bíblia na mão, mas isso não significa necessariamente que eles são emissários de Deus. Talvez sua interpretação da Bíblia ou de uma Bíblia que foi escrita por uma organização não seja realmente a palavra de Deus, amigo. Então, aqui temos o diabo com a Bíblia na mão, citando a Escritura. Depois deste segundo ataque, no versículo 7, Jesus disse: está escrito. E aqui ele cita Deuteronômio, capítulo 6, versículo 16. Não tentarás o Senhor teu Deus. No terceiro ataque, começando com Mateus 4, lemos: novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus disse-lhe: vai-te, Satanás, porque está escrito. E desta vez o Senhor vai citar Deuteronômio 6, 13, e diz: o Senhor teu Deus temerás e a ele servirás. Agora veja Mateus 4, 11. Então o diabo o deixou. E por que o diabo deixou? Porque nesse encontro com o Senhor, ele foi derrotado. Ele perdeu o conflito no deserto. E como você pode ver a partir desta passagem da Escritura, a profecia de Gênesis 3,15 é cumprida em parte, no momento da prova no deserto, onde Jesus foi confrontado por Satanás. Com certeza, ele estava com fome. Ele tinha fome. Não tinha comido durante 40 dias, mas ele quis mostrar ao diabo que havia algo muito mais importante do que o alimento para o corpo: a palavra de Deus. Está escrito, está escrito. Ele derrotou com a palavra de Deus. Vamos voltar ao primeiro ataque de Satanás sobre Eva. Se Eva tivesse dito ao diabo: sinto muito, mas Deus disse para não comer o fruto daquela árvore. Se ela tivesse dito isto, está escrito, e se agarrasse no que Deus disse, nunca teria caído na armadilha. Não teria sido envolvida. O Senhor mostra o caminho mais fácil para a vitória no conflito. E, amigos, esta é uma grande lição para todos nós. Você percebe onde Eva falhou? Ela deixou de obedecer a palavra de Deus. E isso serve para nós. Davi disse no Salmo 119, versículos 9 e 11. Com que purificará o jovem o seu caminho? Observando-o conforme a tua palavra. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. A chave para a vitória sobre Satanás é a obediência aos mandamentos simples e claros da palavra de Deus. Nosso Senhor ilustra isso muito bem. Esta não é a vitória final profetizada em Gênesis 3,15, mas certamente é uma etapa do conflito. E ele, antes de morrer na cruz, nos deu a chave para a conquista sobre o diabo. Ferir a cabeça de Satanás continuou na vida do Senhor Jesus, mas não foi consumado até que Cristo foi crucificado e morreu, entregando-se pelos pecados do mundo. Nosso Senhor Jesus Cristo morreu para salvar as mesmas pessoas que Satanás desmoralizou, pois foi através do diabo que chegaram a este estado de pecado. Se não fosse pelo diabo, você e eu não estaríamos na condição que estamos agora, pecadores necessitando salvação e de um Salvador. Mas a experiência da cruz do Calvário atingiu seu clímax na ressurreição, que foi uma evidência de que o nosso Senhor triunfou sobre o diabo. Em Colossenses capítulo 2, versículos 14 e 15, o apóstolo Paulo, referindo-se à morte e ressurreição do Senhor Jesus, disse: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Então, nestes versículos, vemos como Cristo feriu a cabeça de Satanás. Agora, é verdade que Satanás foi julgado, mas ele não foi executado por completo, porque Satanás está vivo e, infelizmente, indo muito bem em seus negócios. É por isso que há tanta maldade neste mundo. O diabo não está amarrado. Não muito tempo atrás, falei com um homem que, pelo que entendi, era amilenista. Perguntei se ele acreditava no milênio, e ele me disse: bom, estamos no milênio agora. E eu então respondi: você quer dizer que estamos vivendo no milênio? Sim, Cristo está reinando agora mesmo. Bem, eu respondi: ele é o rei e está no seu trono no céu, mas está reinando na terra também? Oh, sim, respondeu ele.
Então eu disse: o que você acha de Apocalipse capítulo 20? Que nos diz que Satanás será preso durante o milênio. Satanás está amarrado neste momento? Então eu perguntei: então você realmente acredita nisso? Claro, respondeu ele. Satanás está preso agora. Então eu disse: se Satanás está preso agora, como você explica o enorme desenvolvimento e crescimento do mal? Os relatórios policiais mostram que a cada ano aumenta o número de estupros, de assassinato, de homicídios. E como você explica isso? Bem, ele ficou em silêncio e não respondeu essa última pergunta. Meu amigo, você acredita que o diabo está preso agora? Não, amigo, ele não está preso. Ele foi julgado, sim, mas a execução ainda não foi realizada. Assim, aguardamos o dia do Senhor Jesus Cristo voltar à Terra para estabelecer o seu reino. E agora não estamos no reino milenar. Estaremos quando Cristo voltar à Terra. Aí sim, como diz em Apocalipse capítulo 20, Satanás será preso por 1000 anos. O apóstolo João escreve em Apocalipse 20, versículos 1, 2 e 3 o seguinte: E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Portanto, durante o milênio, Satanás será preso. Seu final está registrado em outra passagem na Escritura. Por exemplo, no versículo 10 de Apocalipse 20. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Isso ainda não aconteceu, porque ele será atormentado de dia e de noite para todo sempre. O lago de fogo não foi preparado para o homem. No discurso do Monte das Oliveiras, em Mateus, nosso Senhor Jesus disse que o lago de fogo foi preparado para o diabo e seus demônios. No entanto, haverá pessoas no inferno, mas eles escolheram estar lá quando rejeitaram o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. E é por isso que eles vão para o inferno. Muitas vezes as pessoas perguntam: como pode um Deus amoroso mandar alguém para o inferno? Deixe-me dizer algo, amigo. Eu tenho recebido várias perguntas desse tipo. Deus não manda pessoas para o inferno. Ele não faz isso de forma arbitrária. Se alguém está ouvindo a minha voz agora e termina no inferno, não é porque Deus o queria e o enviou para o inferno. Esse não é o Deus da Bíblia. Esse não é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse não é o Deus dos cristãos. Não é isso. Se você acabar no inferno, é porque foi uma escolha sua. Você escolheu ir para lá. O inferno foi originalmente preparado para o diabo e seus anjos, mas eu digo de novo, se você rejeitar a Cristo Jesus como seu Salvador, você passará a eternidade lá também. Agora observe, Satanás não vai ser exterminado. Há um sistema religioso que ensina que Satanás será destruído? Não. Satanás é um ser criado, ele foi criado por Deus para a existência de consciência eterna. E a Escritura diz que ele vai ser atormentado dia e noite para todo sempre. Veja, em Gênesis 3,15 temos uma previsão importante. Cristo vai ferir a cabeça de Satanás e finalmente esmagará a sua cabeça. Em Gênesis 3,15 também é profetizado que Satanás feriria o calcanhar de Cristo, e creio que isso se refere à cruz, ao sofrimento e morte de Jesus Cristo. Mas não foi uma morte final, porque Cristo ressuscitou dos mortos, da tumba, triunfante para executar Satanás. Atualmente existem prisioneiros sentados esperando no corredor da morte. São culpados de assassinato. Foram julgados e foi pronunciada uma sentença de morte, mas eles ainda não foram executados. Estão aguardando o dia da execução. Satanás também foi julgado. A sentença foi pronunciada. O juiz eterno, criador do céu e da terra, passou o veredito final de Satanás. O dia da execução ainda está no futuro, mas a cena do julgamento foi concluída e está registrada na Bíblia. Bom, o nosso tempo por hoje acabou. Eu espero continuar esse estudo com você no próximo programa. Muito obrigado por ouvir o programa de hoje. Que Deus o abençoe e até o nosso próximo encontro. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico com o professor e doutor Lehmann Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite a nossa página na internet www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção
da BBN.